trajetória da criação divina mostra, né, o papel da redenção dentro dessa perspectiva tecnológica, né, que a gente está anunciando aí e mostrando através desse livro. Tá bom? Então, eu vou ler um pouco aqui da apresentação para poder continuar um pouco da discussão, para passar para o próximo livro. Apresentamos nesse livro uma proposta extremamente rica e contemporânea que une teologia, filosofia e tecnologia com criatividade e profundidade. Ela destaca a relação entre o cosmos e o espírito, desde a criação dos céus e da terra. Então, nós estamos tentando abordar a história como um todo. Apresenta a dinâmica da queda angelical e sua implicação para a evolução cósmica e o retorno à glória, tanto no plano angelical quanto humano. Esse livro reflete a ideia de uma jornada tanto cósmica quanto espiritual envolvendo ciência, a busca por redenção e até a reconciliação e ascensão total do universo. Ele mostra como a ideia de um caos inicial que foi originado pela queda e o movimento gradual em direção à harmonia e à redenção da criação e a reconciliação final no cosmos, e destaca o eixo entre o espírito e a matéria apresentando a criação do homem como um ponto de virada para a plenitude da criação. Ou seja, quando Deus criou os céus e a terra e criou os homens, né, já teve uma inteligência espiritual que deu problema. E aqui na Terra nós estamos criando uma inteligência artificial como ela mesmo disse, né, abre aspas, né, e vou colocar aspas nas palavras, um Lúcifer artificial, né? Então, nós estamos aqui, como a Terra reflete o céu, nós estamos reproduzindo aqui na Terra o que aconteceu no céu. E para resolver o problema que houve no céu, Deus separou o espírito da matéria e separou o céu da terra. Mandou Jesus, como o Verbo encarnado, trazer a reconciliação e ele vai restaurar a criação de Deus, ou seja, unificar ou reunificar o espírito e a matéria e restaurar o homem e toda a criação, né? Porque as cartas de Paulo diz que Jesus veio reconciliar com o Pai, com Deus, todas as coisas. Todas as coisas, inclui os homens e outros seres, né? Então, todas as coisas são reconciliadas com Cristo. Então, essa é a ideia do livro. E a criação do homem é um ponto de inflexão, né, que muda a história angelical para um outro ponto que os próprios anjos não esperavam, né? E aí, nós fizemos a seguinte pergunta. Uma vez que os anjos souberam que Deus iria criar o homem, será que não houve uma corrida tecnológica ou biológica, de bioengenharia, dos seres angelicais em criar seres aqui na Terra antes do homem, em forma hominídea, para que o homem fosse confundido com esses seres, né? Uma criação paralela de anjos caídos com a criação de Deus? E é por isso que a Bíblia apenas relata uma criação de 6.000 anos, enquanto que a arqueologia relata hominídeos de tempo muito mais longo. Então, essa foi uma outra pergunta que a gente fez, né? E eu vou terminar aqui a conclusão dessa apresentação desse livro para passar para o próximo, tá? Apresenta a ideia central da obra de como o espírito e a matéria estão interligados no processo de redenção universal, como a metáfora para a harmonia cósmica, abordando a queda angelical, a evolução e a redenção, como uma sinfonia cósmica que se desenrola ao longo da história. Enfatiza o conceito de evolução não apenas biológico, mas espiritual, como caminho para a redenção cósmica por meio do sacerdócio supremo do Verbo encarnado. Então, essa é a proposta do livro, né? E assim por diante. Ok? Bom, então aqui, só para a gente ter uma ideia do que é que a gente está propondo nesse livro, é o seguinte, assim como o outro livro, a gente tinha feito a seguinte pergunta, né? Só para linkar os dois livros. No primeiro livro, nós fizemos a pergunta se havia uma conexão entre a teoria do Big Bang e a queda angelical. E se havia uma conexão entre os saltos evolutivos da teoria darwiniana e neodarwiniana com alguma intervenção
angelical no processo da evolução da vida e da vida biológica. E tudo se mostrou que sim, né, pelos conteúdos que foram organizados dentro do livro, através dessa pesquisa feita com a inteligência artificial, tudo se mostrou que sim. Agora, a outra pergunta, né, que eu coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo aí, o campo das possibilidades divinas na criação. Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, agora, nesse segundo livro, eu vou mostrar quais foram as perguntas que foram feitas para a inteligência artificial, para que a gente pudesse fazer um levantamento, né, do conhecimento que nós temos hoje no mundo, né, porque a gente usa o conhecimento que nós estamos tendo hoje, né, a bibliografia do mundo, certo? Para tentar resgatar a história e tentar linkar as ideias, né? Então, essa foi aqui. A pergunta é o seguinte: apresentando a ordem ontológica, a queda dos anjos e a queda humana, né, dentro de um cenário cósmico, né, para o aperfeiçoamento, né, que Deus criou de todas as coisas, né? Espera só um pouquinho. Eu acho que eu coloquei... Espera só um pouquinho, que eu acho que eu coloquei o texto anterior. Desculpa, eu coloquei o texto anterior. Já vou corrigir isso aqui. Eu repeti o texto. Vamos lá. Nesse segundo livro, nós consideramos Deus como sendo puro, perfeito e totalmente amor, e criador de uma criação cheia de significado, ou seja, Deus não cria nada por acaso. Baseado na liberdade e no amor. Então, a proposta desse livro é o seguinte: antes dele criar o universo, ele criou um campo de possibilidades quânticas, né? Ou seja, que vai do microcosmo ao macrocosmo, envolvendo a vida humana. Boas e más, que sejam válidas, né, para qualquer criatura. Nesse contexto, né, as criaturas de Deus, tanto anjos como homens, são criados com livre-arbítrio para decidir dentro desse campo de possibilidades. E dessa forma, a realidade material e espiritual é um campo de escolha a serem feitas para que, no final, essas criaturas aprendam, né, assim como a inteligência artificial aprende, o ser humano também aprende, quais são as melhores possibilidades a serem escolhidas, incluindo a principal delas, que é escolher a Deus, que é o puro amor. Fazendo isso, né, nós fizemos essa pesquisa, colocando esse texto base e fazendo as perguntas necessárias para criar o link entre as ideias, e nós temos o segundo livro aqui, que é o campo de possibilidades. Então, vamos lá. Então, nós estendemos um pouco mais a ideia do livro anterior, né? Vou ler aqui um pouco do prefácio, porque esse livro aqui até ficou melhor para ser apresentado, porque o prefácio do outro não estava muito vinculado à ideia própria do livro, porque eu já tinha começado ele antes, né? Então, vamos lá. Vou ver aqui. Esse livro nasce de uma inquietação profunda: como pode um Deus puro, amoroso e perfeito criar um universo em que o mal, o sofrimento e a desordem parecem estar presentes? A resposta que aqui se propõe não recorre à negação desses males, mas os insere em uma perspectiva mais abrangente, um horizonte ontológico onde a liberdade, o amor e a escolha coexistem com a pluralidade das possibilidades. A obra parte de uma premissa radical: Deus sendo o amor absoluto, conforme João 1,4,8, 1 João 4,8, cria não apenas o mundo visível, mas também o campo de possibilidades, uma espécie de matriz quântica de liberdade, em que tanto o homem quanto o mal podem emergir não com determinações divinas, mas como efeitos da liberdade concedida às criaturas. Nesse campo, os anjos e os seres humanos são chamados a decidir, a escolher, e nesse processo aprender o valor supremo do amor. Assim, o universo torna-se não apenas um espaço físico, mas um teatro pedagógico onde a criação aprende a amar. Esse livro combina as reflexões da teologia cristã, da cosmologia contemporânea, da filosofia da liberdade
inspira-se em grandes mestres da tradição, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Orígenes, Teilhard de Chardin, mas também dialoga com o pensamento científico atual, como a teoria do Big Bang e os modelos quânticos da realidade. Em especial, propõe uma leitura teológica do progresso evolutivo, considerando que os saltos da evolução podem ser lidos como interferências conscientes da ordem espiritual do mundo material, expressões de um dinamismo angelical que orienta a criação para uma plenitude escatológica. Não se trata aqui de impor dogmas, mas de oferecer o mapa espiritual da realidade em que a liberdade é a condição para o amor, e o amor é o destino da liberdade. O leitor é convidado não apenas a compreender, mas a contemplar, não apenas a analisar, mas a discernir a sua própria jornada como parte desse movimento universal de retorno ao amor que tudo criou. Que essa leitura inspire, provoque e conduza ao reconhecimento da dignidade cósmica de cada escolha e da possibilidade sagrada de, em meio ao campo das alternativas, escolher sempre o que leva à vida. Então, por que esse livro ele se estendeu nessa parte? Porque, assim, uma vez que você admitiu que o mundo espiritual e o mundo material estão presentes, e que existindo o mundo espiritual, existe Deus, existindo o único Deus, Criador, que criou nós, qual é a personalidade desse Deus? Né? Por que existe o mal e o bem na Terra? Então, a gente entende que isso é fruto do livre-arbítrio, da escolha pessoal de cada um. Se você não acreditar no livre-arbítrio, não tem como continuar nessa premissa. E aí, o amor, né, para ele ser perfeito, para você não ser dominado por uma pessoa, ou forçado a amar alguém, Deus dá o livre-arbítrio para que você possa escolher entre ele ou não ele. Né? E é por isso que a gente imaginou, assim como na mecânica quântica, existe um campo de possibilidades para que as partículas escolham os seus eventos, ou escolham seus estados quânticos, ou escolham as suas energias, as suas frequências de vibração. O universo todo tem essa escolha, né? Então, toda essa escolha foi criada por Deus, desde as partículas até a matéria inanimada e os seres vivos. Todos participam dessa escolha. E é por isso que o mundo tem a liberdade. E é por isso que existe o bem e o mal.